Olá, amiguinhos, tudo bem? Professor Leandro Barros. Hoje vamos fazer uma revisão da nossa atividade e essa atividade, logicamente, servirá como base para a avaliação de vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, a primeira questão que trata sobre a Grécia Antiga e fala sobre a invasão dos dórios. Essa invasão ela vai provocar a primeira grande diáspora que se tem notícia na história da Grécia e no povo ocidental. Essa diáspora ela foi provocada graças à invasão dos dórios e isso fez com que houvesse um deslocamento nesse período conhecido como período homérico. Então seria o período pré-homérico. O período homérico é aquele que marca a propagação da cultura grega, né? Que é a cultura que nós bebemos na fonte, né? Que trouxe para a gente os ideais de justiça, democracia, cidadania, não é isso? Então, a primeira diáspora que se tem notícia na história da Grécia Antiga é a diáspora provocada pela invasão dos povos dórios, ok? Então, a primeira questão, letra A. A segunda questão, ela vai falar sobre a organização política das cidades-estados que caracterizavam os povos gregos. Essa organização política dos povos gregos, ela se dá a partir de uma autonomia política. Então, a alternativa correta, letra B. As cidades-estados da Grécia Antiga, elas tinham autonomia política. O que isso quer dizer? Que cada cidade detinha suas características próprias de governo, de gestão, de gerenciamento social. Por exemplo, Esparta tinham dois reis, o rei guerreiro e o rei ancião, que era aquele que cuidava da sabedoria de seu povo e aquele rei que cuidava da arte de guerrear. A Atenas, por exemplo, vivia sobre um regime democrático, de uma democracia participativa, onde os indivíduos participavam diretamente das decisões daquela sociedade, ok? Então, segunda questão, letra B. Na terceira questão, ela fala a Guerra do Peloponeso. Era um conflito entre duas cidades-estado e suas respectivas aliadas. Que cidades foram essas? Bom, foram as duas principais cidades gregas, Atenas e Esparta. Esse conflito, né, que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso, se deu pelas seguintes razões. Primeira, expansão do território, domínio do território. Pensar em domínio do território é pensar em acúmulo de poder. Segundo, a consolidação do sistema político ateniense incomodava os espartanos do ponto de vista do desenvolvimento social daquela sociedade. Então, essa guerra ela vai se dar por questões territoriais, políticas e econômicas, tá ok? Então, a Guerra do Peloponeso é o conflito entre Atenas e Esparta, cidades gregas, pelo domínio de território, pela conquista de espaço e pelo incômodo que a consolidação e o prestígio de Atenas, do ponto de vista político, estava causando para Esparta, ok? Na terceira questão, então, letra E, Atenas e Esparta. Na quarta questão, nós trabalhamos a questão da cidadania. Ela vai falar, precisamente para assegurar o reino da igualdade, para permitir que os mais humildes cidadãos assumam uma parte legítima na vida política, que o Estado concede uma remuneração àqueles que se colocam ao seu serviço, participação nas assembleias. Então, o que o texto vai expressar nesse parágrafo, nesse pequeno excerto, que é uma parte do texto? Excerto, uma parte do texto,
ele vai expressar exatamente a preocupação do regime democrático em garantir direitos de igualdade política aos cidadãos atenienses mais pobres. Então, esses cidadãos atenienses, eles iriam receber uma remuneração para que eles pudessem participar mais efetivamente dos processos políticos, garantindo assim uma igualdade, uma cidadania, lembrando que eram vistos como cidadãos gregos, homens nascidos na Grécia e que pudessem participar desses processos políticos. Então, mulheres, escravos e estrangeiros não eram vistos como cidadãos. Então, de fato, a alternativa da quarta questão, letra D. Ok, amiguinhos? Fiquem todos em paz. Tenham todos uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.